A República está com o nervo exposto. É uma metáfora, né? Puxando aqui uma ideia de um problema odontológico. E o nervo exposto diz respeito à questão da raiz. Então, a raiz do nosso problema, do que nós estamos vivendo hoje, essa desavença entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, que a gente fica, às vezes, aborrecido de ver tudo isso, está na Constituição. Enquanto os políticos não perceberem que esse problema é um problema da nossa Constituição, fazer aqui um rápido relato de como essa Constituição foi feita. Essa Constituição foi feita num período de término de Guerra Fria, num período de abertura de Glasnost na Rússia, e nós, de diretas já, povo na rua, uma constituinte que elaborou uma Constituição voltada sobre o aspecto social. Ou seja, uma Constituição que tem mais de 60 palavras, obrigações, e tem 4 deveres. Né? Ou seja, uma Constituição meia-culpa. Vamos dar ao povo liberdade que não teve nesse período de revolução. Essa foi a ideia. Mas, por outro lado, eles também fizeram o seguinte: travaram os poderes do Legislativo e deram uma fortaleza, mais força ao poder legislativo. Então, se o presidente da República não tem uma base eleitoral no Legislativo, ele não governa. Eu admiro muito o Bolsonaro. Talvez ele tenha feito aquilo em termos de campanha, mas ele poderia ter voltado e dito ao povo: olha, a situação é essa. A culpa não é minha, a culpa é da Constituição. Talvez os legisladores na época, os constituintes na época, imaginaram que talvez um presidente da República pudesse tomar o poder e tal. Essas coisas que de 30 anos atrás. O mundo, nesses 30 anos, mudou. Bom, então o que acontece? Há um problema de governabilidade. Então o presidente tem que ter sua base política no Congresso Nacional. Se ele não tiver, ele não governa. Nós já tivemos exemplos dessa natureza. E mesmo assim, é extremamente perigoso essa base, essa aliança. Fernando Henrique fez aliança com o PFL e o PMDB, e o que aconteceu? Perdeu a eleição do José Serra porque entregou o setor energético ao PMDB, lá o Sarney, Lobão e companhia, que simplesmente assaltaram a Eletronorte e deu os apagões, e o Fernando Henrique ficou marcado com isso. Por outro lado, a Constituição não manteve os aspectos econômicos travados. Da época de 30, da época de Vargas, intervenção do Estado na economia, como cláusula pétrea da Constituição, uma coisa absurda. Direitos trabalhistas na Constituição. Ou seja, uma série de coisas que realmente travava o país economicamente, e isso não gerou recursos para atender às exigências que a própria Constituição dava na questão dos benefícios sociais. O partido de esquerda simplesmente aproveitou esse espaço e tomou conta. Como acabou o dinheiro, acabou a influência socialista. Né? O PT não existe mais porque não tem mais dinheiro. Isso não é só o PT, todos os partidos socialistas no mundo são assim. Quando acaba o dinheiro, acaba a sua influência política. E com isso, cai tudo no colo do Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal começa a legislar. Ou seja, uma coisa completamente esdrúxula num regime presidencialista. Então, eles começam a se considerar os autônomos, os donos do poder. Né? O Rodrigo Maia considera o dono do poder. O Supremo Tribunal Federal tem lá um monte de gente que se considera dono do poder. E aí nós chegamos a essa situação em que o ministro do Supremo Tribunal Federal manda recado para o presidente da República.